Próximo painel aqui para vocês, hein? Marcas diversas e inclusivas. Eu quero convidar para subir ao palco o Fábio Magalhães, ele que é superintendente de clientes do Banco BMG. Venha para cá, Fábio Magalhães. Bem-vindo, Fábio. Por favor, pode se sentar. Vamos ter aqui, pode ser em qualquer lugar, gente? Pode ser. Ah lá, vamos lá. Aí, Fábio, boa, na frente da sua foto aí. Muito bem, quero convidar também o João Paulo Maramaldo, gerente de negócios do Grupo Fleury. Tá chegando aqui, seja bem-vindo, João. Tudo bem? Pode ficar à vontade. Convido também o Marcos Quereques, CEO da Diversitera. Seja bem-vindo, Marcos. E para mediar o nosso papo, eu convido a Luciana da Mata. E que vai receber os aplausos. Seja bem-vinda, a sua cadeira está chegando. A sua cadeira veio para combinar com o seu figurino de hoje, maravilhoso. Seja bem-vinda, fique à vontade. Gente, vou pedir gentilmente para que vocês fiquem atentos ao tempo, para não ultrapassarmos e prejudicarmos o andamento. Quando faltar 5 minutinhos, se você, como mediadora, se puder já fazer as considerações finais, a gente agradece. Qualquer coisa a gente avisa 5 minutinhos também, quando estiver faltando, tá bom? Então, muito obrigada. Bom painel, gente. Vamos lá. Obrigada, gente. Boa tarde. É com uma imensa honra que vamos tratar de um dos temas mais transformadores do futuro dos negócios centrados no cliente, que é a diversidade e a inclusão. Bom, ao longo da minha carreira, eu tive a sorte e a chance, né, de liderar equipes e projetos no Itaú Unibanco, no Nubank, na Azul, na Yus, da Caixa Seguradora, e agora na minha empresa de consultoria, projetos que realmente fizeram a diferença, trouxeram confiança, trouxeram inovação e impacto de verdade na experiência do cliente. E a gente não pode deixar a gente não pode deixar de colocar à frente, né, dos dados as pessoas, que são elas que fazem, através do seu contexto, das suas histórias, das suas identidades, o que as marcas são hoje. Então, eu tenho uma imensa honra de falar sobre esse assunto com essas 3 feras que estão aqui comigo. E eu quero apresentar essas pessoas como elas devidamente precisam. Era só um minutinho, só abrir aqui meu tablet. O Fábio, um grande amigo, o Fábio Magalhães, que ele é Head de Clientes, de Growth e Marketing de Negócios, lidera a transformação da marca BMG com foco na inclusão de novos públicos, e eles acabaram de receber um selo internacional, o Age Friendly Employee, que é para... Eles comprovaram que eles têm pessoas, né, tem um grupo de mais de 120 pessoas, depois você fala melhor, com 50 a mais, eu achei incrível. Também tem um projeto de longevidade, um programa de estágio para grupos de diversidade e uma parceria com a Programaria Juntas na Tech, que é especificamente para colocar mais mulheres na área de tecnologia. O João Paulo, ele é executivo da Fleury, empresa referência em saúde, centrada na pessoa. Aliás, sou super cliente, tanto do Fleury quanto do Amais. Eu amo toda a minha experiência sempre no grupo. Eles têm os programas que eu gostaria de destacar aqui, que é o programa de diversidade com 6 grupos de afinidade, um programa de trainee inclusivo. Eles fazem um programa de emprego apoiado pelo Instituto Jô Clemente,
que visa incluir pessoas com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. Só para também dizer, eu sou uma pessoa com dislexia e TDAH, então também sou extremamente envolvida na causa. E o Marcos, querido, que acabei de conhecer, da Diversitera, ele é co-founder e CEO, com 20 anos de carreira em marketing, na Dupont, na Dow, na Microsoft. Ele é criador da Diversitera, é uma HR Tech de dados para diversidade e engajamento, com MBA pela IESE e especializações em Creative Tech. Gente, olha que time que está aqui, né? Então, além do tema ser delicioso, eu queria já passar para o Fábio e falar para ele o seguinte: como a diversidade ajudou a construir a nova identidade da BMG? Obrigado, Lu. Obrigado pela apresentação. Miriam, eu sempre tenho, no começo da minha fala, um agradecimento especial por você e pelo evento. Acho que, até quando fizer a pergunta aqui, quantas pessoas novas tem, é bom sempre ver a renovação, o tanto de gente que está aqui prestigiando. E acho que esse ano, mais ainda, né? Cada vez que passa, mais gente na sala, mais patrocinador. Eu acho que isso é muito em sua função, principalmente, porque eu acho que você é uma referência para as mulheres, referência do que faz. Então, só de novo te parabenizar, falar que, para mim, também você é uma referência. Parabéns por toda essa organização e pelo evento, tá bom? Parabéns. E, Lu, assim, acho que o BMG é um banco de 95 anos e nasceu em Minas, né? E depois ele se tornou um banco plural em diversas capitais, e hoje a gente está sediado aqui em São Paulo. Mas eu acho que nem sempre foi desse jeito, né? Você citou alguns prêmios que a gente ganhou. Acho que é o mais recente agora, que eu vou falar daqui a pouco, que é do Age Friendly, que fez uma baita diferença. Mas eu acho que banco em si, até no papo que a gente estava batendo, eu acho que ele veio numa onda de transformação. Acho que, principalmente assim, banco, sempre quando a gente fala a respeito de instituição financeira, era sempre lucro, visava o financeiro. Eu me lembro assim que um dos primeiros bancos que eu vi fazendo alguma coisa de diversidade foi o Banco Real. Eu trabalhei lá e eu vi na prática que era um banco que era liderado ali pelo Fábio Barbosa, ele tinha muito essa questão da sustentabilidade, e ali eu acho que eu vi um pouco na prática do que uma instituição financeira pode fazer para a inclusão. E eu acho que o BMG ele vive, até por característica, né? O BMG é um banco de um público 50 mais, aposentado, geralmente é do INSS, então, pelo perfil só do banco, já é um perfil que a gente precisa ser uma marca inclusiva. O nosso app, ou, por exemplo, nossa comunicação tem que ter uma letra diferenciada, tem que ser maior, tem que ser simples. Não adianta a gente achar que é o mesmo modelo que é para um jovem do que é para o idoso, né? Que, enfim, aposentado, que tem que ter uma letra maior, um X diferente. Então, eu acho que a gente vem nessa reconstrução. O banco ele tem muitas práticas assim que, a meu ver, é bastante bacana. Então, que nem essa do Age Friendly, por exemplo, que a gente fez um processo de inclusão. Então, a gente tem 120 pessoas, 50 a mais trabalhando no banco. E não é, assim, é CLT, trabalhando lá dentro do banco. Nada melhor do que ter o próprio público, muitas vezes aposentado ou que está fora do mercado, trabalhando para a gente, entendendo a dor que passa e colocando isso na prática. Eu já conversei um pouco com o pessoal que tem essa idade lá no banco, e muitas vezes eles falam: cara, eu estava fora do mercado de trabalho, eu não tinha mais perspectiva nenhuma de carreira, eu me sinto super novo, super bem, mas geralmente por uma condição de mercado, sei lá o quê, essas pessoas ficam de fora. E a gente trouxe 120 pessoas para dentro do banco e várias outras práticas que a gente tem também no próprio atendimento. O atendimento do banco hoje ele é um atendimento que a gente precisa de parceiros, de terceirizados, então a gente contrata gente também acima de 50 mais. Quando a gente olha os indicadores, são todos melhores da média do público geral, da garotada, assim, porque tem mais paciência, sabe explicar melhor, se coloca no lugar do cliente. Então, acho que a gente está se reconstruindo, na minha opinião. Um banco, que nem eu falei, de 95 anos, mas que eu acho que está com muita prática agora de reconstrução. E aí eu acho que, com sinceridade, ainda, apesar de tudo que você disse, e é fato mesmo, porque eu vivencio isso na prática, eu acho que ainda é gradativo, né? Assim, você vai fazendo uma prática, você reconhece,
você tem resultado, você implanta de novo, você coloca outra prática, mas dá bastante orgulho de ver o que a gente está fazendo, principalmente pelo nosso público, né, que é um público idoso, que tem muita dificuldade. Tá? Puta, o contrato tem que ser diferente, tem que ser como eu falei, com uma letra diferenciada, super simples. A gente estava falando nos bastidores o quão é importante a empresa fazer essas ações internamente, né, com o seu público interno, para que isso reverbere para o público, né? Nosso público é diverso e, no caso, para a BMG, vocês acertaram certos nos projetos a começarem agora. Muito obrigada, Fábio. E, João, conta para a gente se esses efeitos, né, dessas ações que vocês estão fazendo internamente, eles já surtem efeitos na experiência do cliente. Sem dúvida. Primeiro, queria agradecer a organização do evento também. É a minha primeira vez aqui no evento e estou muito feliz aqui de dividir o palco com essas pessoas. Sim, a gente, enfim, o Fleury tem 99 anos. O ano que vem a gente vai ser uma empresa centenária. E quando a gente fala de saúde, a gente tem, acho que a inclusão e a diversidade quase que no nosso DNA, né? Porque a gente quer, como objetivo de organização, é personalizar o atendimento para todo público e todo cliente que a gente, todo paciente que a gente atende. Então, quando a gente, enfim, fala sobre essa diferença, né, de como a gente consegue trabalhar esse tema nos nossos colaboradores para que isso reflita no cliente. Eu vou, talvez, usar um exemplo aqui que consegue tangibilizar um pouco e também pegar essa fala do Fábio com relação ao público 50+. Né? A gente tem perfis muito diferentes. Né? A gente tem as personas, aqui, como a Ana apresentou do iFood, a gente também tem lá no Fleury. E a gente tem públicos muito diferentes, dependendo, inclusive, da zona de São Paulo, por exemplo, que você está atendendo. O público que eu atendo na minha unidade da Juscelino, que é o principal polo financeiro do país, ele quer agilidade. Ele não quer que ele tenha um médico ou um atendimento ali na recepção que vai perguntar como é que está o dia dele, enfim, ele vai estar olhando para o celular o tempo inteiro e ele quer que seja o mais digital possível e ele quer esperar o mínimo de tempo possível e ele quer que o médico passe ali o diagnóstico mais objetivo possível. Então, para trabalhar esse público, eu preciso de uma base de colaboradores que tem essa dinâmica. Então, são pessoas jovens que têm essa veia digital, que conseguem tratar com esse público e conseguem explicar, eventualmente, alguma coisa ali diferente. Mas isso não é o caso, por exemplo, das minhas unidades que eu tenho dentro de bairros, que são unidades menores, com portfólios menores, que uma parte grande do meu público vem a pé, e não é um público que quer agilidade, velocidade, enfim, objetividade no atendimento. Pelo contrário, é um público que quer entrar, ele quer conhecer a recepcionista, ele quer conhecer o segurança, ele quer conversar com o médico. E para essa dinâmica de atendimento, eu preciso ter também uma outra dinâmica de colaboradores. Né? Por isso que a diversidade dentro do nosso time ela tem se tornado cada vez mais importante para você conseguir se adaptar ao que o cliente precisa. E não é o digital que está ali. Então, a gente tem feito um trabalho também para pegar essas pessoas 50+, para colocar nessas unidades atendendo esse público. Porque a gente entende que o nível de satisfação, o NPS do cliente, o nível de reclamação é muito menor se você consegue adaptar para a realidade do que aquela pessoa precisa. Então, para mim, quando a gente fala de diversidade, acho que a gente ainda está... de novo, vamos fazer 100 anos e estamos trabalhando nesse tema todos os dias, mas eu acho que a gente ainda está engatinhando, a gente ainda tem muito o que caminhar aqui e acho que a personalização é quase que uma causa para a consequência que é você ser inclusivo e ter diversidade com o paciente. Muito obrigada, João. É tão bom ouvir que uma empresa tem essa preocupação de separar os seus colaboradores e adequar a sua região. E aí, Marcos, eu te pergunto, né, o que separa empresas que fazem na prática a inclusão daquelas que apenas estão falando sobre isso? Porque aqui a gente viu 2 exemplos de que empresas que estão fazendo. Bom, boa tarde. Eu acho que o que difere uma empresa que tem a intenção e a outra que não tem é a forma que a diversidade é tratada sob diferentes aspectos, né? Seja do ponto de vista de atendimento ao consumidor, né? Olhando para fora,
e principalmente da maneira que ela olha para dentro, né? Se ela olha para dentro isso não é tratado de uma maneira intencional, os seus próprios funcionários, né? Isso não entra na natureza, na cultura da empresa, com certeza fazer isso para fora é muito mais difícil, então é o primeiro termômetro. E a forma que é tratada essa visão externa, né? Se é do ponto de vista de uma campanha ou se é de um ponto de vista estratégico. Campanha é aquela coisa que agora, mês do orgulho gay, eu vou fazer propaganda, promoção, ou enfim, o que quer que seja, com a bandeira do arco-íris. Isso já cumpriu aquilo que eu preciso fazer para mostrar para fora que eu sou inclusivo. A outra forma de você olhar isso é olhar do ponto de vista estratégico. Do ponto de vista estratégico, a gente pode pensar numa amplitude bastante grande, seja do potencial de consumo de uma população ou de populações que tem uma necessidade de consumo não atendida. Até pouco tempo atrás, a indústria de shampoo não atendia cabelo de mulher preta. É um exemplo. Comprava ali, era um produto de beira de prateleira. A gente está falando do pink money, é quase R$1 bilhão por ano. O black money, a gente está falando de 3 bilhões de reais, de 3 trilhões de reais. É muito dinheiro em cima da mesa. Então, tratar isso de uma maneira estratégica também é, de certa forma, olhar para resultados da empresa. Então, acho que, obviamente, deveria ser o ponto de partida para qualquer discussão, deveria ser, porque é o certo a se fazer, porque é humano. Mas vamos falar um pouco de dinheiro no bolso. Também isso é um aspecto importante. Sem dúvida. Muito obrigada. João, vou passar a bola aqui de novo para você. Quais são os obstáculos que vocês enfrentam para oferecer uma experiência inclusiva nas redes, né? Muitos. Principalmente na saúde, né? Exatamente, muitos. A gente até estava conversando lá fora e para mim é um exemplo claro, né? A gente tem um atendimento crescente, né, de homens e mulheres trans, é um volume de pacientes que cresce bastante dentro da nossa base, e além desse paciente vir com uma expectativa da gente ter um atendimento personalizado, e lógico, dentro das expectativas do que aquela pessoa está esperando dentro das nossas unidades, a gente também precisa, e dando um exemplo prático, fazer uma adaptação, inclusive, no resultado desses pacientes, né? Em quais são os indicadores ali, target, que a gente vai colocar para cada um dos resultados dos exames de análises clínicas, por exemplo. Porque muitas dessas pessoas fazem tratamento enfim, precisam fazer um acompanhamento diferenciado, né, que é diferente de uma população que não tem esse nível de complexidade. Então, a gente precisa adaptar, inclusive, as nossas máscaras de resultado para que a gente também consiga, dentro dessa realidade, servir a este público como exemplo, né? Então, esse é um exemplo que eu peguei de algum dos obstáculos que a gente vive, porque, lógico, a gente tem sistemas, por ser uma empresa quase centenária também, sistemas que estão lá há muito tempo e que funcionam muito bem, mas que precisam dessas adaptações, porque o mundo também evolui e a gente, 50 anos atrás, não tinha esse tipo de Mas de já estão complexidade, adaptando né? as máscaras? Já adaptamos. Enfim, é um ponto que a gente consegue personalizar hoje, mas foi uma jornada, né? A gente teve um caminho duro para chegar até aqui também, onde a gente apanhou muito e conseguimos adaptar, e hoje é uma outra realidade. Mas, da mesma forma que a gente está com este ponto resolvido hoje, a gente vai ter desafios daqui para frente que a gente não consegue nem vislumbrar quais serão e que a gente também vai ter que se adaptar para conseguir cumprir. Então, assim, um outro exemplo muito simples, parece bobo, mas que impactou a gente na vida real, a gente tem unidades muito grandes, né? E o cliente, enfim, vira e mexe, fica perdido dentro das nossas unidades, que a gente tem cada setor seguindo um fluxo. A gente colocou as bolinhas no chão para indicar para aqueles pacientes qual que era a rota que ele devia seguir. E eram bolinhas coloridas. E a gente colocou aquelas bolinhas. Uma das primeiras reclamações que a gente recebeu foi de um paciente que era daltônico, que falou: mas eu não consigo, vocês colocaram uma bolinha para tentar ajudar a gente, mas eu não consigo. Então a gente foi lá, adaptou, mudou todas as bolinhas, agora a gente está formas geométricas, pretas, no canto. Tal. Então, assim, esse é mais um exemplo de um obstáculo que a gente vem enfrentando, que, para mim, não tem uma bala de prata, né? Mas o segredo é você escutar o cliente, que eu acho que é o nosso grande diferencial como empresa, né? Então, a gente escutou essa pessoa, trouxe uma reclamação, faz total sentido, vamos adaptar o processo e vamos vencer mais esse obstáculo. Então, acho que a gente precisa estar o tempo todo ouvindo o cliente para conseguir se adaptar a esses novos cenários aí que aparecem.
É verdade. Eu lembro uma vez de um caso, né, vou quebrar o protocolo aqui, que normalmente quem está mediando não traz exemplos, mas foi tão importante, né, de ouvir o cliente, que eu lembro de uma pessoa com deficiência visual e ela falou que ela estava tendo dificuldade para fazer o reconhecimento né, facial no aplicativo do banco. E aí ela comentou, ela tinha acontecido um acidente com ele e ele perdeu muita massa, inclusive ele mudou um pouco o rosto. E aí ele não conseguia. E para isso ele tinha que passar por um processo muito burocrático. E o Nubank ele tem uma necessidade e até como um desafio de tirar toda a burocratização de qualquer processo. E na hora, a gente, com esse mindset, a gente falou, mas espera aí, é óbvio que dá para fazer isso de uma maneira mais suave. Ouvindo ele, a gente mudou todo o processo de reconhecimento facial de pessoas com deficiência visual para pessoas que fazem hoje o trabalho da Pessoalize, que é uma conversa de Libras, então você abre a câmera. Então, ao invés de a gente fazer só com as pessoas de Libras, né, de linguagem de Libras, a gente começou a fazer também para um processo com pessoas com deficiência visual. Então, assim, é essa sensibilidade de ouvir o cliente e rapidamente fazer disso uma solução que seja inclusiva, porque o que mais as pessoas querem, gente, é dignidade. Essas pessoas elas precisam, seja ela qual for, seja qualquer que seja a identificação dela, ela precisa de inclusão. Fábio, tem um caso legal também para compartilhar aqui com a gente? Lu, assim, eu acho que o caso nosso são os casos do dia a dia totalmente, assim, porque se a gente não fizer um processo de inclusão das pessoas, e principalmente pelo nosso público, que é um público, que nem eu falei, aposentado, já acima de 60 anos, assim, tá muito no nosso DNA esse atendimento, assim, ser mais acolhedor, de escutar muito o cliente. Eu acho que, se fosse para falar de algum caso, a gente estava lá numa baita discussão, assim, que eu acho que dentro da nossa central de atendimento, o maior número de chamado ou de dúvida de informação é sobre a nossa fatura. E aí, para a gente, parece básico fazer a leitura da fatura e foi construída com essa cabeça, que é simples para fazer isso. Aí explode lá o número de chamada e fala, cara, o que o cliente não entende esse negócio da fatura? Assim, parece tão óbvio. E aí a gente falou, não, então assim, não vamos sair do nosso ponto. E isso, para mim, é muito óbvio, mas a gente não tinha feito isso. Não vamos sair do nosso ponto. Faz um grupo de trabalho, chama os clientes aqui dentro, vamos fazer um focus group, vamos ver o que o cliente espera, o que ele quer. E aí uma das primeiras informações que ele trouxe para a gente, ele falou assim, eu quero saber quanto é que eu estou devendo e quanto que eu posso gastar. É isso que eu olho a fatura. Então, cara, coloca essa informação lá na frente, lá em cima, já. Assim, a fatura tem umas questões regulatórias também. Mas, assim, grosso modo, coloca lá em cima, então, quanto que você está devendo, quanto que é o pagamento dessa fatura e quanto é que você pode gastar ainda do seu limite. Porque ele é ávido a crédito, então toda hora ele transaciona, ele quer saber quanto é que tem. Então assim, o que a gente fala bastante dentro do banco não parte do ponto de vista nosso, que é a nossa dor. Porque quando a gente ia discutir dentro das áreas de produto, de negócio, todo mundo falava, cara, mas está tão claro isso. Assim, a fatura é tão clara, a fatura é tão... a gente já fez benchmark aqui, assim, puta, a nossa é melhor, mas não era melhor. E aí, quando nós fizemos esse processo lá de revisão, a cor da fatura, assim, onde você coloca à disposição, e ouvindo o cliente, assim, dele falar, isso aqui é importante, deixa desse jeito. Pô, esse negócio, assim, ele deu uma despencada de número lá que... E aí eu acho que é o case que a gente utiliza lá, assim, na hora que vai nascer um produto ou qualquer outra coisa, assim, vamos ouvir o cliente, porque é simples, né? Assim, nem é novidade nada que eu estou dizendo aqui, mas a gente às vezes fica na nossa... A gente falou ali da Juscelino, a gente está ali perto também, e a gente fala, cara, nosso público não está aqui. Ele não está circulando nessa rua aqui. Assim, a gente tem que ir para linha de frente, a gente tem que visitar as nossas lojas, a gente tem que visitar onde que o nosso cliente é atendido, que não é essa realidade aqui da Faria Lima, com tudo bonito, tudo funcionando, não está aqui. E aí eu acho que o nosso CEO ele dá um grande exemplo disso. Assim, ele está toda hora na rua, ele está toda hora em loja, visitando o cliente, ouvindo o cliente. E ele manda no grupo lá que a gente tem de liderança lá, e aí, você já foi visitar?
Então, assim, ele mobiliza muito isso, que eu acho que também é um fator importante. Quando vem de cima mesmo, né, assim, de exemplo. E eu acho que isso ajuda, assim, você estar perto, ouvindo, sabendo qual que é o ponto de dor do cliente, mas não o nosso, que está ali no ar-condicionado, tudo bonito, parece que... Eu tinha um antigo gestor que ele falava, vocês estão aqui parecendo que estão usando um óculos rosa, tudo é colorido para vocês. Então, assim, vai para a rua, é lá que a gente vai entender, é isso que a gente só vai saber quando a gente falar com o cliente. Então, acho que esse para mim é um caso, assim, era uma fatura que a gente achava maravilhosa e o cliente não entendia e tinha milhões de chamadas lá, todos os meses para entender o que era. Mais de um caso, né? Porque ter o CEO à frente e indo para, né, a gente fala para o chão, né? Para o chão de fábrica e ver a vivência, isso é o maior exemplo, né? E eu queria saber do Marcos, que conselho você daria para os líderes que têm ainda medo de errar e de falar sobre inclusão? Bom, as pessoas aprendem, dizem que aprendem pela dor ou pelo amor, né? Eu acho que é sempre pela dor, né? Pelo amor, dificilmente tem que fazer, começa a fazer. Acho que a principal razão de convencimento hoje é que a tua empresa está exposta o tempo inteiro, né? Hoje todo mundo tem um celular na palma da mão, consegue dar opinião no LinkedIn, consegue dar opinião, enfim, em qualquer lugar, e se o post vai viralizar ou não, você não tem controle, né? Sendo ele real ou não, né? Então, acho que é o primeiro ponto a se considerar como aspecto de risco, né? A forma como você atende as pessoas, a forma como seus funcionários são tratados, eu acho que essa deveria ser hoje a principal preocupação de todos os executivos, e vocês não são diferentes aqui, pensando em atendimento ao público, especialmente vocês, porque vocês cuidam da vidraça das empresas. O que aconteceu no Carrefour uns anos atrás, acho que deve ter gente do Carrefour aqui, é um exemplo claro do que pode acontecer com uma marca, né? E a gente vê exemplos acontecendo todos os dias. Então, é um dano bastante pesado que pode acontecer. Então, comece, mas comece de uma maneira racional, de uma maneira lógica, né, planejada, estruturada, mas comece. Não espere o melhor momento nunca vai existir. Então, trate isso como um dos pilares estratégicos da sua empresa. Eu acho que esse é um ponto importante. E pensar também que a inclusão, né, tanto do ponto de vista de consumo, né, ou dentro de casa, dentro da empresa, está nos detalhes, né? Então, até falando de um laboratório de análises clínicas, que não são vocês, né, mesmo porque meu plano não cobre ainda, mas claro, Ele não ia deixar o João no saia justa aqui. não, de maneira, Brincadeira. não, mas não cobre Te dá mesmo. um desconto. Não, era para jogar também aqui, a gente já tinha combinado o jogo. Eu fui fazer um exame semana passada, um ultrassom, e lá na marcação do exame, tudo digital maravilhoso, e perguntava lá se eu sou pessoa com deficiência. Marquei que sim. Beleza. Cheguei lá, na hora de fazer o exame, era uma maca muito alta. Muito alta. Que eu não conseguia subir. Ou seja, não adiantou nada o sujeito perguntar ali, porque eles não fizeram porcaria nenhuma com a informação que eu dei ali. É um exemplo de como está nos detalhes. Então, não é aquela coisa do tipo, eu preciso comemorar a data do orgulho. Pô, legal, isso aí ajuda bastante. Mas é realmente olhar do ponto de vista de quem vai usar o seu produto, né? De qual que é a real necessidade dessa pessoa. E, se possível, ter essa pessoa no processo de criação, no processo interno da tua empresa de ideação do produto. É importante que essas pessoas estejam, né? Pensando numa realidade bancária, quando você vai trazer um produto para uma população de uma classe socioeconômica menos favorecida, não adianta ter um monte de gente ali da Faria Lima tentando decidir essa realidade. O processo decisório dessa população é completamente diferente do processo decisório de uma população de uma classe mais abastada. Então, precisa ter essa galera dentro também ajudando a criar esse produto, né? Então, acho que é esse o ponto. Muito bom. Eu queria saber se tem alguma pergunta da plateia, antes da gente ir para as considerações finais. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Aqui na frente, por favor, se puder o microfone. Eu vou emprestar o meu. Espera aí um pouquinho. Aí, pronto. Oi, agora foi.
Bom, primeiro, parabéns, painel extremamente rico, inclusive, acho que é um assunto que precisa. A minha pergunta é, quais são as ações que vocês fazem para trabalhar esse mindset das áreas, dos colaboradores, para fomentar essa importância da inclusão e da necessidade de se atentar aos detalhes, né? Que não basta só fazer um PPT bonito, uma comemoração bonita, se não se vive isso dentro da cultura. Então, como que é a cultura para fomentar isso? Acho que eu posso responder primeiro, porque no Grupo Fleury a gente tem uma cultura, enfim, a Lu falou, a gente tem os grupos de afinidade, né? Então a gente faz, hoje são 6 grupos, mas eles estão crescendo, são grupos com os próprios colaboradores, Brasil inteiro, que a gente envolve as pessoas, de fato, que estão naquela situação ou que têm alguma afinidade com aquele tema. Nessas discussões saem questões muito ricas. Primeiro, que é um passo super importante, a gente resolve algumas questões dentro de casa, porque não adianta nada a gente querer colocar a diversidade e a inclusão para o cliente e a gente não ser inclusivo com os nossos próprios colaboradores. Então, acho que o primeiro passo está aí e a gente trata muitos dos problemas dentro desses fóruns para, então, seguir por um passo como que a gente vai lidar com isso para o cliente e também para as pessoas que vão entrar, para o onboard dos novos colaboradores, né? Que esse é um ponto super importante. Então, de algumas dessas discussões surgiram, por exemplo, a licença paternidade, que a gente acabou estendendo, que é um tema que surgiu do grupo de liderança feminina, que, na realidade, trouxe esse tema e falou, ó, uma das dificuldades de nós gestantes aqui é a gente voltar enfim, a gente ter que ficar 100% focada no bebê, nos primeiros meses de gestação, pós-gestação, e, enfim, a gente volta em outro ritmo. Acho que uma coisa que poderia ajudar é a gente ter um parceiro ali que participasse um pouco mais, que permitisse também com que essas mães tivessem um pouco mais de tempo e até, eventualmente, para voltar a retornar ao trabalho mais cedo. Então, esses são alguns dos exemplos, mas também, lógico, a gente acaba saindo para frente de clientes. Eu também consigo pegar um muito bom, que é hoje a gente tem uma iniciativa que chama Te Acolher, que é uma iniciativa voltada para o atendimento do público dentro do espectro autista. Ele partiu de uma mãe, colaboradora nossa, que teve a dificuldade com o filho dela na coleta. A gente estabeleceu um programa inteiro para esse atendimento, para, a partir do momento que o paciente se identifica, e a gente faz a pergunta ativa mesmo, a gente pergunta se você tem a crianças até 12 anos, estão dentro do espectro ou acima dessa idade, se sinalizar para a gente faz um atendimento todo personalizado dentro da unidade, com um acompanhamento médico, entende as especificidades daquele caso. Tudo isso para falar assim que e essa é uma iniciativa que a gente escuta principalmente dos pais. Os nossos filhos estavam excluídos da medicina diagnóstica. A gente só fazia medicina diagnóstica ou com sedação ou numa situação hospitalar muito grave. Agora, com esse programa, você prepara a criança para fazer aquela coleta 1, 2 semanas antes. Claro que nem em todos os casos a gente vai ser bem sucedido, mas assim, a gente já consegue incluir essas crianças também dentro do que é a medicina diagnóstica. Enfim, me alonguei super aqui, mas... Não, imagina. Tá ótimo. Alguém mais quer fazer alguma outra pergunta? Que a gente já está indo para o final. Fá, quer fazer alguma consideração sobre essa pergunta? E Sim, se você puder dar uma mensagem aí final também. Eu sou assim, eu tento ser mais prático do sentido vai lá e faz, assim, sabe? Eu acho que enquanto a gente quiser ficar assim, momento ideal para fazer as coisas, eu acho que a gente nunca vai conseguir esse momento e as coisas nunca acontecem. Então, do que está dentro do teu alcance para você fazer? Eu dei um exemplo aqui que a gente colocou lá no próprio atendimento. Eu acho que deve ter vários líderes aqui de operação de atendimento. Não precisa ter um call de ninguém para você ir lá e contratar pessoas incluir pessoas, seja de deficiência, que nem a gente colocou lá, gente acima de 60 anos para atender. Isso era meu, você não precisava de aprovação de ninguém para fazer isso. Mas eu concordo que tem que ter um lado, talvez, da cultura para te despertar isso. Então, eu já trabalhei em banco, por exemplo, que eu tinha meta para contratar negros, tem mulher em liderança, gente com deficiência. Eu não sei se é o melhor caminho, tá? Mas eu já tive.
E aí pode ser uma escolha. O banco, naquela época, escolheu e falou, puta, acho que isso aqui só vai se for na meta. E aí, se não for, você vai ser penalizado no teu bônus, você não vai ter a remuneração no final. Acho que poderia ser desse jeito, pode ser também uma questão de consciência. Naquela empresa que eu trabalhei, era uma meta mesmo, estava no cartão de performance de todo mundo. Mas eu gosto muito mais da simplicidade do vai lá e faz. Assim. Se você é líder de alguma coisa e se você pode movimentar algumas pessoas, isso está mais em você e menos na empresa, muitas vezes. E aí você pode ajudar o cara do lado, o teu parceiro lá, o teu par, para falar, pô, despertou aqui, aí lá no banco, por exemplo, teve gente de operações que falou, putz, eu também tenho um back-office de operações, um monte de demanda aqui que pode ser também por 50 a mais. Ah, legal, que bom que a gente despertou alguém. E parece que isso vai despertando as pessoas. Assim, vai ter um movimento que acaba atingindo mais gente e, por consequência, se faz mais processos desses de inclusão. Então, eu acho assim, que pensando em ser mais objetivo, cara, vê o que é do teu e vai lá e inclui. Assim, não fica esperando alguém vai ter um programa aqui de inclusão, de contratação de pessoas, lá, e você não faz nada nunca. Então, assim, se está no teu poder, vai lá e contrata. Você não tem uma vaga para contratar? Faz você primeiro. Então, não precisa ter alguém te falando que agora tem um programa. Tal. É até teu, entendeu? É isso aí. Marcos, uma consideração final aqui para o painel? Bom, eu acho que, na verdade, é um cuidado que eu esqueci de falar na fala anterior, que é, hoje se fala muito em inteligência artificial como o santo graal, né? E realmente tem um poder enorme, e influencia muito a nossa vida, vai influenciar bastante daqui para frente. Acho que é um cuidado muito grande que vocês têm que ter com a inteligência artificial neste momento, é que a inteligência artificial não cria nada, né? Ela se baseia em histórico. E a nossa estrutura de sociedade, historicamente, existem várias questões relacionadas a preconceito e estereótipos ali de uma maneira estrutural. Então, ele vai buscar informações numa base que, de certa forma, está enviesada. E isso, quando chega no canal de atendimento, quando isso é usado no canal de atendimento ao público, quer que seja, isso pode ser muito perigoso. Então, muito cuidado também com as ferramentas que vocês usam, enfim, e como vocês vão usar inteligência artificial dali para frente, né? Então, procurem entender da onde que o modelo está sendo treinado, enfim, eu acho que é bom ter muito cuidado nesse momento, porque está todo mundo correndo atrás, enfim, mas é um ponto importante. A inteligência artificial tem viés, né, Marcos? Muitos. Sim, ela é construída com base em viés, né? Ou seja, na sociedade passada, né, no histórico. Né? Exatamente. Obrigada. João? Eu concordo bastante com o ponto que o Fábio trouxe. Assim, acho que como é que a gente pode evoluir em inclusão e diversidade? Acho que é botando a mão na massa. E a gente tentar não falar de diversidade, não fazer, é o contrário. Você faz primeiro e depois a gente vai se preocupar com comunicação. E nos projetos que a gente vê, onde a coisa dá certo, é que a liderança sênior da organização está envolvida não só no discurso, mas principalmente na mão na massa. Então, é fazer acontecer. Eu acho que é aí que as iniciativas realmente tomam corpo e passam a acontecer. E eu não tenho como estressar isso o suficiente, que é escutem os clientes. Escutar os clientes e genuinamente vão fazer com que vocês tenham uma percepção diferente de quais são as reais dificuldades no caso a caso. E, claro, trabalhar em cima dessas percepções negativas. Né? Não é só escutar, é fazer alguma coisa a respeito. Acho que são esses os meus pontos aqui. Obrigada, João. Fábio, quer falar mais alguma coisinha para finalizar? Só agradecer aqui, acho que o painel maravilhoso, Miriam, sou fã, especialmente aqui falando, então, muito bom estar aqui sempre com todo mundo, bater um papo, e vou ficar aqui o dia inteiro agora, então, se quem quiser conversar também, trocar uma ideia, estou aí também para a gente bater um papo. Mas super obrigado, parabéns para todo mundo, parabéns pela condução, foi ótimo estar aqui. Muito obrigado. Gente, eu queria também aqui agradecer, deixei aqui para o finalzinho para agradecer a Miriam pelo convite, muito obrigada, me sinto muito honrada de estar aqui, minha amiga querida, meu exemplo,
E esse tema falado, né, sobre não de uma maneira jogada, mas uma maneira inclusiva dentro da experiência do cliente, porque sabemos o quanto isso é especial, gente. Os clientes são diversos e a gente precisa trazer cada vez mais nas nossas políticas, nas nossas práticas, né, a gente falar muito mais sobre agradar, né, menos sobre agradar, mas mais sobre escutar, menos sobre ter e mais sobre ser. Então, eu espero que vocês tenham tido aqui umas horinhas a mais para vocês pensarem sobre o assunto, para vocês poderem agir sobre o tema e que sigamos com muita coragem, com muita consistência, gente, nesse tema e, principalmente, como o Marcos falou aqui, em meio à tecnologia, com mais humanidade. Nós agradecemos mais uma vez. Muito obrigada. Gente. Olha, quero agradecer a Luciana pela condução, muito obrigado pelas palavras. Agradecer ao Marquinhos, desculpe falar de Marquinhos, só consigo te chamar assim, ao Marcos, que, para mim, assim, é uma das pessoas que mais conhece essa situação da inclusão. Deixa eu fazer aqui um merchan, ele tem a Diversitera, que é CEO da Diversitera, e presta serviço para as empresas, para o mercado corporativo, que querem adotar programas de inclusão e diversidade. Então, eu faço questão de dizer isso porque ele desenvolve um trabalho belíssimo. É a terceira vez que está com a gente, né, Marcos? E estou ressaltando porque, quando ele esteve com a gente a primeira vez, foi nosso primeiro passo para começar a trabalhar, trazer um pouco mais de inclusão e diversidade para o Smart. Ele disse o mesmo que ele falou hoje. Olha, comece devagar. Comece fazendo o que é possível, fazendo um pouco por vez. Então, eu estou destacando isso porque, esse ano, nós, além de tê-lo de volta, temos também várias entradas, vocês vão ver agora, do pessoal de Libras, aí, o pessoal do ICOM está fazendo esse trabalho. Também há 3 anos que a gente traz Libras, e a gente quer poder ampliar isso cada vez mais. Nós fomos os pioneiros, eu digo, o Smart foi pioneiro no nosso setor em trazer isso para a experiência do cliente. Então, estamos aprendendo ainda, viu, Marquinhos? Somos ainda seus alunos. E muito obrigada, João, também, por trazer o Fleury, e contando aí das suas práticas, uma marca diversa e inclusiva, e a gente teve o cuidado que queríamos ter o Fleury aqui por conta disso, e também o BMG, porque a gente sabe também do que vocês vêm fazendo. O Fábio é um dos nossos conselheiros e também contribui muito aqui com a formação do painel e do tema central. Então, quero também dizer mais uma vez, porque já tem mais uma mulher aqui no palco, esse ano tivemos 55% de mulheres palestrantes no Smart, hein? Pioneirismo. E eu digo isso, e quero falar de novo, com muito respeito aos rapazes, porque eu tive muitos chefes homens, todas nós, tivemos muitos homens que nos orientam, mas os homens têm destaque no mundo corporativo mesmo, já é natural esse processo para vocês, mas para nós é diferenciado, tanto que, na área de CX, eu digo para vocês, sem medo de errar, este é o primeiro evento com o maior número de palestrantes mulheres com poder de decisão, empoderadas, se levam, que vieram trazer práticas assim maravilhosas, como vocês também. Muito obrigada, gente.